Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e ao segundo vídeo dessa nossa série, onde estamos aprendendo sobre estruturas de dado ou data structures, como vocês preferirem chamar. No último vídeo, a gente viu DS Stack, a Data Structure Stack, que a gente viu que ela funciona como uma forma de empilhar informações, e hoje a gente vai falar sobre as listas, que de certa forma é um stack, é bem parecido com o stack pelo menos, mas ela é muito mais customizável, onde, como a gente vê no stack, ele é muito rígido quanto à ordem das suas coisas, ele sempre vai colocando uma informação em cima da outra, um dado em cima do outro. A lista, ela é mais maleável, mais customizável. A gente pode alterar a ordem das coisas, a gente pode embaralhar ali nossa lista. Enfim, ela é muito melhor do que o stack nesse sentido, certo? Antes da gente começar, uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar no último vídeo, e eu não deveria ter, foi um erro meu, é que sempre que a gente cria uma estrutura de dado, ela reserva uma parte na memória do seu computador para guardar aquelas informações que estão ali dentro. Então, a partir do momento que você criou uma estrutura de dado dentro do seu jogo, dentro do seu computador mesmo, ele reservou uma parte da memória para guardar essas informações. Então, sempre que a gente cria uma estrutura de dados, sempre que a gente termina de usar ela, a gente tem que adicionar um evento e limpar. E aqui dentro do evento limpar, a gente coloca ds stack destroy e global.baralho. No caso, a gente está colocando uma ds stack, mas em qualquer data structure que a gente cria, a gente tem que colocar a data structure específica e um destroy para ele liberar esse espaço na nossa memória de novo, certo? Para não ficar ocupando para sempre depois que a gente termina de usar esse data structure. Esse limpar é sempre que a gente termina o nosso jogo, ou a gente termina uma sala, enfim, sempre que a gente conclui alguma parte do nosso jogo, ele executa esse evento, e daí tudo que tá aqui ele vai executar. Então sempre que a gente terminar de usar, sempre que a gente trocar de sala, ele vai limpar, ele vai liberar essa parte da memória. Então, agora sim, a gente pode começar a falar sobre as listas. E para isso, eu vou usar sempre o mesmo projeto para falar de todas as data structures, porque eu acho que fica mais legal para a gente poder comparar uma com a outra. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui na parte de stack, eu vou colocar uma region stack e end region, e aqui eu vou fechar e eu vou comentar essa parte colocando uma barra asterisco. Aí no final, onde eu quero terminar a parte de comento, eu coloco um asterisco e uma barra também. Aí essa região toda está comentada. E aqui eu posso deixar essa region stack como onde se a gente quiser reativar o stack, é só a gente apagar essas duas partes e pronto. Então eu vou vir em todos os lugares e desativar essa parte do stack. Então aqui eu vou colocar também region stack, hashtag end region stack. E aqui eu comento novamente. Eu só vou colocar isso aqui em cima. Aqui eu também vou comentar, só vou colocar duas barras, que também é uma forma de comentar quando a gente só quer comentar uma linha. E aqui eu já vou criar uma region list, e vou dar um end region, ok? Então tudo que a gente colocar aqui a partir de agora vai ser da lista. Essa carta selecionada a gente vai usar, porque ela é responsável para a gente poder pegar a carta e mover ela por aí. Então a gente deixa aqui. E a lista, como qualquer outra data structure, a gente tem que inicializar ela primeiro, certo? Então eu vou colocar um global baralho. Eu vou colocar que ela é igual a ds list create. Então, a gente está falando que o global baralho tem dentro dele uma lista. Uma lista que está vazia, por enquanto não tem nada dentro dela. Agora, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente para colocar as cartas dentro dessa lista, ok? A gente vai criar uma variável chamada num cartas. E aqui a gente pode atribuir um valor de 1 a 10, que são os números que a gente tem aqui dentro do sprite, certo? Se você não assistiu o primeiro vídeo de Data Structure, pode clicar aqui em cima, eu recomendo passar lá, que é quando a gente inicializa esse projeto, a gente coloca todas as sprites e tudo mais. Então aqui a gente pode colocar um número, a gente pode atribuir nessa num cartas um valor aleatório de 1 a 10. Eu vou colocar por enquanto 8, então a gente vai ter 8 cartas no nosso baralho. E aqui eu vou colocar um repeat num cartas, porque é quantas vezes a gente vai repetir esse código e colocar uma carta dentro da nossa lista, certo? A partir da lista, as nossas data structures, elas aceitam uma coisa chamada accessors, ou formas de acessar, acessores, a gente pode dizer, que são maneiras mais rápidas e simples da gente adicionar algo dentro de uma lista ou modificar algum valor dentro de uma lista ou de um grid. Então, por exemplo, se a gente vier aqui em global.baralho
e a gente quer adicionar alguma coisa, por exemplo, na primeira linha da nossa lista, que ela está vazia por enquanto, a gente pode abrir colchetes, a gente coloca essa barra na vertical, que ela é segurando o Shift e essa barra aqui, ela tá bem do lado do Shift. E aqui a gente coloca qual posição da lista a gente quer colocar alguma coisa. Como a gente ainda não tem o tamanho de uma lista, a gente iria colocar no 0. Então, se eu colocar isso e colocar que o valor é 10, a gente está falando que a primeira linha da lista está recebendo o valor 10. Escrever isso é exatamente a mesma coisa da gente escrever ds_list_add. Daí aqui ele pede global.baralho. E aqui a gente pode colocar o valor que a gente colocaria. Seria 10. Então, isso daqui e isso daqui estão fazendo exatamente a mesma coisa. Nesse daqui, ele está adicionando no topo da lista o valor 10. E aqui, a gente está falando aqui na primeira linha da lista, que é o espaço vazio, que é o primeiro espaço que a gente vai escrever na primeira linha da nossa lista. A gente pode pensar assim. A gente está atribuindo o valor 10. Não tem problema você usar essa ds_list_add. Só que esses acessórios são muito úteis, é muito bom a gente se acostumar a usar, porque, primeiro, que eles são muito mais fáceis de escrever, e segundo, que tem horas que a gente vai precisar pegar valores específicos. Por exemplo, imagina que a gente tem uma lista com 10 valores, e a gente quer pegar o valor 5 dele. Se a gente for escrever em código, a gente precisa ficar escrevendo ds_list find value, daí a gente precisa colocar aqui o global.baralho e a posição 5. Ok? Então isso aqui é muito mais fácil, a gente não tem que ficar armazenando esses valores dentro de uma variável, porque se a gente quisesse pegar aquele valor, a gente teria que colocar aqui var pos, seria daí o ds_list find, e daí aqui a gente tem que ficar criando essas variáveis locais para guardar o valor que a gente achou na posição 5, então toma muito mais linha, toma muito mais código, então é sempre recomendado a gente começar a se acostumar com esses acessórios, ok? E lembrando que cada data structure vai ter um acessor e a gente vai vendo com o tempo, mas o da lista é essa barra aqui na vertical, ok? Então, se a gente escrevesse isso, a gente está falando que na posição 5 da nossa lista o valor seria 10. Ok? Mas a gente vai usar isso aqui da seguinte forma. Aqui a gente vai criar uma variável local chamada underline carta e ela vai começar com 1. E sempre que a gente repetir, esse underline carta vai ser mais igual a 1. Ok? Então, aqui a gente vai colocar o global.baralho. Daí a gente vai pegar o underline carta menos 1, vai ser igual a underline carta. Ok? Então, vamos entender o que eu escrevi aqui. Primeiro, a gente está declarando uma variável local chamada carta, underline carta, e o valor dela é 1. Aí a gente vai repetir esse código 8 vezes, ok? Então vamos lá, a gente começou no primeiro, então vamos supor que a nossa underline carta seja 1. Então o nosso global.baralho, a posição que a gente está criando essa lista é o carta, que é 1, menos 1, então é 0, então a gente vai colocar na primeira linha da nossa lista. Ali a gente vai armazenar o valor underline carta, que é 1. Então, na primeira linha da nossa lista, a gente armazenou o valor 1. E daí a gente somou na nossa underline carta mais igual a 1. Então agora o underline carta é 2. Daí ele vai repetir novamente. Daí aqui a gente vai pegar a posição 1 da nossa lista, porque vai ser underline carta que é 2 menos 1, que é 1. E a gente vai dar para aquela segunda linha o valor 2. Então, lembrando que em listas, em data structures no geral, a primeira linha, o valor é 0, porque ele começa no 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que como no nosso caso a gente não tem a carta 0 na nossa sprite, a gente começa pela carta 1 e não a 0. O 0 é só para se referir à primeira linha da nossa lista, mas a gente começa pela carta 1, então é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... nas posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da nossa lista. Então, com isso, a gente adicionou 8 valores dentro da nossa lista, ok? Uma coisa que é bom a gente já se acostumar quando a gente fala de data structures é que quando a gente adiciona um valor dentro da nossa estrutura de dado, a gente não está adicionando um objeto. Aqui eu falo cartas, mas a gente não está adicionando realmente uma carta. Então aqui a gente tem o nosso baralho. Então não é como se eu tivesse pegando aqui dentro da nossa data structures, pegando literalmente uma carta e colocando nela. A gente está colocando, por exemplo, o número 9, aqui a gente está colocando uma informação, a gente está colocando um dado, e o dado aqui é 9. E com esse número 9, o Game Maker vai procurar dentro dele, dependendo do que a gente fizer com essa informação 9. Então, por exemplo, aqui a gente se refere a image index
da carta. Então daí ele vai olhar dentro da sprite. Ele vai olhar o frame 9. O frame 9 equivale a essa carta? Sim. Então a gente usa essa informação 9 para transformar a carta na carta número 9 que a gente quer. Então é bom a gente se acostumar que Data Structures ela não serve para guardar objetos, ela não serve para guardar coisas físicas, ela serve para guardar informações, dados. E daí esses dados, essas informações a gente pode usar como a gente quiser. A gente poderia guardar aqui frases, umas strings, a gente poderia guardar outros números. Então, por exemplo, a gente quer saber qual é o nome de uma carta. A gente poderia guardar as palavras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois só desenhar em cima da nossa carta a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então é bom a gente se acostumar que estruturas de dados, elas são informações que a gente guarda para utilizar como a gente quiser. Então, agora que a gente inicializou a nossa lista, a gente pode vir pro etapa. A única coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse código que eu tenho do stack e aqui embaixo eu vou criar uma region list também. E aqui eu vou colar. E aqui a única coisa que ele faz é que se a gente está com a posição, se a gente está com o mouse em cima do nosso deck, nosso baralho, a gente aperta o botão, a gente cria uma carta e a carta está seguindo o nosso mouse até a gente soltar. Então a gente vai ver agora quais são as diferenças, como a gente modifica esse código para criar uma lista. Então, aqui eu vou apagar essa parte do stack empty e eu vou apagar essa parte do carta é igual a ds stack pop, ok? E agora o que a gente quer checar? A gente quer checar if ds list size, daí global.baralho for maior que 0. Então, a gente tem alguma carta dentro do nosso baralho, o nosso ds list size, o tamanho da nossa lista é maior do que 0? Tem algum item ali? Se sim, a gente pode tirar a carta, senão a gente não vai conseguir. E daí, qual a carta que a gente quer tirar? É o topo do nosso baralho. Então, aqui, vamos pensar que a gente tem a nossa lista. A gente tem 10 cartas aqui. 8. Aqui na minha mão não tem 8, mas vamos supor que eu tenha... eu peguei 8 certinho sem querer, ok? Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma lista onde a primeira carta é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai descendo. Então essa primeira carta é o 0, certo? É a posição 0 da minha lista. Eu vou querer tirar a posição 0 e a lista, ela automaticamente sobe os itens. Então, se eu tiro o primeiro item de cima, o que era o segundo item vai para o primeiro. Então, se eu me referir sempre ao 0, eu vou tirar aqui o 0 e essa carta de cima virou 0. Então, eu tirei o 0 de novo. Essa carta de cima virou o 0 de novo. Então, eu tiro, virou o 0 de novo. Então, sempre que eu quiser tirar do topo, eu vou me referir à posição 0 da lista. Porque ela automaticamente faz essa organização. Ela nunca vai deixar um item vazio em cima, ok? Então, sempre que a gente quiser pegar a carta do topo, é global.baralho. A gente vai usar o acessor de novo, que a gente coloca essa barra na vertical, abre colchetes e coloca essa barra, e a gente quer a posição 0 dela. Então, vamos pensar agora o que está acontecendo em tudo isso. Eu cliquei com o botão do meu mouse, se a minha lista for maior, se tiver algum item dentro da minha lista, tiver alguma carta nesse caso, alguma informação referente à carta, ele vai pegar qual é o primeiro valor no topo da minha lista, que daí pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como a gente definiu aqui no create, e daí ele vai criar uma carta, um objeto carta, e o inst.imageIndex vai ser esse valor, esse primeiro valor que a gente tirou da nossa lista, menos 1. Então, ele vai criar essa carta, ele vai atribuir a sprite, o ImageIndex dele, qual vai ser o frame dessa carta, vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, a carta vai ser o 1. Aí, depois, se for o primeiro frame, o frame 1, a carta vai ser o 2. Então, dessa forma, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez no último vídeo com o stack, só que com a lista, ok? Então a gente pode testar e ver como vai ficar isso. Antes, na verdade, eu vou adicionar um evento de desenhar GUI dentro do meu objeto baralho e eu vou colocar esse seguinte código. Você pode parar o vídeo e escrever ele, mas o que ele faz é que ele vai escrever numa ordem no canto esquerdo e superior da nossa janela, ele vai escrever quais são os objetos, quais são os valores que tem dentro da nossa lista para a gente poder visualizar melhor, ok? Se você quiser colocar isso dentro do seu projeto, tudo bem, mas não é necessário, vai aparecer aqui no vídeo para a gente poder ver como funciona certinho. Então, aqui ele inicializou a nossa lista e ele adicionou o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu clicar no baralho, ele vai tirar
a primeira carta e ele vai reorganizar já a nossa lista. Olha, eu cliquei, eu soltei. Ah, na verdade ele não está realizando, sempre vai ser 1, porque eu esqueci de remover o primeiro, o primeiro item da nossa lista, certo? Então ele está sempre pegando 1. Então, para a gente resolver isso, a gente vai vir aqui no evento etapa. A gente vai colocar aqui no final, depois que a gente criar, ds list delete. Daí a gente vai deletar o global.baralho. E a posição que a gente quer deletar é a primeira, porque a gente está tirando uma carta do topo, ok? Então agora sim a gente pode testar. Então a gente está aqui, a gente tem 8. Quando a gente tira uma carta, ele cria a primeira carta. E a gente pode ver que ele deu undefined como o item 7, o item 8, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o oitavo item, ele tá undefined. Por quê? Porque ele removeu o valor, ele não altera o tamanho da nossa lista, mas ele altera a posição dos nossos valores. Então, se a gente tirar, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora se eu clicar, não acontece mais nada, porque toda a nossa lista não tem mais valor. Então todas são undefined, ok? Agora a gente vai ver duas coisas. Primeiro, como dar um shuffle na nossa lista, que é como embaralhar as nossas cartas se a gente quiser. E como a gente faz para retornar uma carta para o nosso baralho. E a gente vai ver como ela altera, como ela volta as cartas. E a gente vai poder, por exemplo, tirar depois numa ordem que a gente desejar, ok? Para fazer o shuffle vai ser muito simples, essa parte é muito simples. Eu só vou colocar aqui if keyboard check pressed. Então, quando a gente apertar word, quando a gente apertar a tecla R, a gente vai fazer o seguinte: ds list shuffle global.baralho. Pronto. Só fazendo isso, quando a gente apertar R, ele vai embaralhar todos os valores aleatoriamente dentro da nossa lista e pronto. Acabou. Embaralhar é simplesmente isso. Muito simples, é uma coisa que a gente não conseguiria fazer no stack, por exemplo, e no lista, simplesmente com uma funçãozinha a gente só vai lá, pronto, nosso baralho está todo embaralhado, ok? Agora, a parte de retornar uma carta vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai fazer agora, ok? Então, aqui, eu vou comentar como embaralhar, e aqui eu vou colocar retornar carta ao baralho. Eu tinha esquecido de aumentar até agora, desculpa. Eu tenho que me acostumar com isso, com essa função que eu esqueço que existe. Mas aqui, retornar a carta do baralho vai ser o seguinte. A gente vai primeiro precisar criar uma variável que guarda qual é a carta que a gente está com o mouse em cima. A gente vai pegar qual é a instância que a gente está com o nosso mouse em cima para ele saber qual carta a gente quer embaralhar de volta para o nosso deck. Então eu vou criar uma variável chamada inst_carta e eu vou usar uma função chamada instance place. Instance place é muito parecido com position meeting. Só que o position meeting, ele só vai pegar se a gente está com um x e um y, está colidindo com um certo objeto. O instance place, a gente dá o x e o y que a gente quer checar com o objeto que a gente quer checar, ele retorna o id da instância que a gente está colidindo com, certo? Então a gente coloca mouse_x, mouse_y, e o objeto que a gente quer checar é o objeto carta. Só que em vez dele retornar só se a gente está checando, se a gente está colidindo ou não com esse objeto carta, ele vai retornar se a gente está colidindo ou não e o ID dessa instância que a gente está colidindo, ok? Então a gente coloca if inst_carta. Então, a gente está colidindo com essa instância que eu estou checando? Se sim, if keyboard check pressed ort t. Ok? Então, se a gente tiver com o mouse em cima de uma instância objeto carta e a gente apertar a tecla T, ele vai retornar essa carta para o baralho. Só que eu não quero retornar a carta para o baralho para o topo dela. É meio estranho a gente só pegar. Então, eu não quero ter colocado aqui minha carta aqui do lado e eu pegar e eu colocar ela de volta no topo. Eu quero colocar ela embaixo. Então, sempre que eu tirar uma carta e eu retornar para ela, ela vai aparecer embaixo, ok? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar o tamanho da nossa lista e a gente quer adicionar no último valor. Se a gente tem uma lista com 8 itens, 8 cartas, 8 valores, a gente quer pegar o tamanho dessa lista e adicionar essa nossa carta embaixo do valor que a gente tem, do tamanho que a gente tem. Então, a gente vai criar uma variável chamada _altura e a gente só pode escrever ds_list_size e pegar global.baralho. Então, com isso, a gente está pegando qual é o tamanho da nossa lista e a gente vai escrever aqui global.baralho abre
colchetes, a gente usa o acessor. E o underline altura vai ser igual a underline inst, underline carta, ponto image index mais 1, ok? Foi bastante coisa que eu falei aqui, então vamos entender. Então, primeiro, eu estou pegando qual é a altura da nossa lista, só que a altura, ele vai, por exemplo, se eu tenho 8 itens, por exemplo, aqui, a gente tem na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Como a gente viu. Quando a gente usa o size, ele pega quantos itens a gente tem. Então, aqui a gente está pegando que a altura da nossa lista é 8, ok? Só que aqui a gente está falando que o global.baralho na posição 8 da nossa lista, que começa do 0, então a gente está sempre pegando, a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a gente está colocando no valor 8, que é embaixo do último valor que a gente tem. Como a gente viu lá, se a gente não tem nenhum valor em uma posição, ele dá undefined. Quando ele está undefined, ele não conta como o tamanho da nossa lista, ele vai contar itens que realmente tem e não são undefined, ok? Então, se a gente tem 5 cartas, a gente tem a posição 0, 1, 2, 3, 4. Quando a gente pega a altura, que é 5, a gente está pegando uma posição abaixo já do último item que tem na nossa lista, ok? Só para a gente tentar mentalizar, vamos supor que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, para a gente tentar ver, a gente tem 5 cartas aqui no nosso baralho, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente começa contando do 0 a nossa lista. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4. Então, o item 5 seria embaixo aqui uma próxima carta que a gente pegasse. Então, quando a gente retorna uma carta, ele está colocando exatamente embaixo no último espaço, ok? Como a informação que a gente quer armazenar é a image index de uma sprite, a image index da sprite carta, para a gente poder criar a carta certa, equivalente, aqui é a gente colocar image index mais 1, porque sempre que a gente cria uma carta, a gente atribui para a instância que a gente criou o underline carta menos 1. Então, se a gente tem que colocar mais 1, senão ele vai ficar subtraindo 1 e vai dar o número anterior, ok? Então, a gente está vendo a instância que a gente está colidindo com o mouse. A gente está falando que o novo item dentro da nossa lista vai ser o image index dessa carta que a gente está colidindo, mais 1, porque depois a gente subtrai 1. Então, por exemplo, aqui a gente está colocando que vai ser o inst carta é image index mais 1. O image index, por exemplo, da carta 1 é 0. Então vai ser 0 mais 1, porque depois quando a gente for criar a carta, a gente vai subtrair 1 de novo e a gente vai voltar para o frame 0, que é a carta 1, ok? Pode parecer meio confuso, talvez seja, mas é a forma mais simples que eu achei de fazer isso. E eu gosto de fazer isso porque pode ser também um pouco desafiador para a gente entender como a gente pode usar essas informações que a gente guarda na nossa lista. Eu poderia ter vindo aqui e, por exemplo, ter guardado dentro de cada item na nossa lista uma sprite. Eu poderia ter criado sprite carta 1, sprite carta 2, sprite carta 3, sprite carta 4, sprite carta 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que eu acho que assim fica um pouco mais desafiador para a gente aprender muito mais de como a gente pode usar, por exemplo, essas informações dentro de uma lista, dentro de uma data structure, para a gente guardar qual é a image index de uma carta e só com o sprite a gente usa essa image index para associar qual carta ele vai desenhar, ok? E a última coisa que a gente precisa fazer é destruir essa carta que a gente está colidindo. Então, instance underline destroy, abre chaves, underline inst, underline car. Ok? E pronto. Agora a gente pode testar certinho e a gente vai conseguir visualizar dentro do jogo melhor como funciona. Então, a gente tem aqui nossas cartas. Primeiro eu vou começar apertando o R para a gente embaralhar. Quando eu aperto o R, a gente pode ver que ele altera a ordem dos valores, mas ele mantém. Então agora ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que ele vai alterando a carta. Então aqui, por exemplo, no topo tá 8. Se eu tirar uma carta, o topo vai ser 8, depois 7, depois 3, depois 5, depois 6, depois 4, depois 1 e depois o 2. Ok? Se eu clicar, não tem mais nada. E agora a gente vai testar o retornar uma carta para o nosso deck. Eu vou escolher a 7, eu tô com o mouse em cima da 7 e apertei T, e ele colocou no topo a 7. Agora, essa segunda opção vai ser a que ele vai colocar, por exemplo, o 5. Então, 7, 5, aí o 2, o 4, o 6, o 8, o 1 e o 3. Então, ele retornou sempre para a última posição que está vazia,
a carta que eu quis colocar. Ele sempre colocou embaixo do baralho, a gente pode pensar dessa forma, ok? Então se eu tirar vai ser 7, depois 5, depois 2. E se eu quiser aqui eu posso retornar o 7 para o fim, o 5 e o 2, ok? Então, eu posso depois embaralhar. Então vamos entender mais uma vez como funciona essa parte aqui do nosso código para ficar tudo bem claro. Ok, então a gente tem 1, 2, 4, 8. Eu vou pegar o 8, por exemplo. Dentro do 8, a image index que ele tem é 7, certo? Porque se a gente tiver aqui no frame 7, ela é responsável pelo número 8, pelo sprite número 8. Então, dentro do nosso jogo, esse 8, dentro dessa instância, ele tem o image index como 7. Quando eu aperto T, a gente tem que lembrar que o image index dele é 7, ele vai atribuir para o último valor, aqui, esse undefined embaixo do 5, o valor que é a image index dessa carta 8, que é 7 o image index, mais 1, que é 8. Então, quando eu aperto T, é 8. E quando eu crio uma carta, o image index da instância que eu estou criando dessa carta é esse valor 8 menos 1, que é 7. Opa, eu tenho que chegar agora no 8, que é 7, que é o frame que equivale à carta 8, ok? Pode ser um pouco confuso mesmo, com o tempo você vai pegando o jeito, mas agora a gente já tem um baralho bem funcional. E lembrando que a gente pode vir aqui, por exemplo, no objeto baralho, e só trocar quantas cartas a gente quer. Se eu quisesse 10 cartas, eu poderia só mudar esse num cartas para 10. Ele vai adicionar 10 cartas no meu baralho tranquilamente. Eu estou fazendo isso aqui bem customizável para vocês poderem ver como altera esse tamanho da lista. E a gente pode alterar bastante as coisas, ok? Então, agora a gente tem 10 cartas. A gente vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente pode só voltar eles da forma que a gente quiser tranquilamente e embaralhar. Sempre vai trocar tudo certinho. Então, é isso. Esse daqui é um pouco mais complicado do que o stack, que ele não dava muitas opções de customização, mas essas opções de customização que fazem essas data structures serem tão importantes. E eu não falei nem metade das opções que a gente tem de customizar. Se a gente vier aqui em ds underline list, a gente tem empty para limpar, a gente tem uma opção para a gente achar um valor em certa posição, a gente tem uma função para a gente achar um valor, que daí ele vai dar a posição para a gente que está aquele valor. A gente tem read, a gente tem replace para a gente trocar um valor que está ali, a gente tem sort, que daí a gente pode selecionar se a gente quer os valores dentro da nossa lista em ordem decrescente ou crescente. Enfim, a gente tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer com essa lista, e ela já é uma data structure muito potente, só que ela não é nem perto ainda do grid que a gente vai começar a ver no próximo vídeo, certo? Então, é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês precisarem, vejam mais do que uma vez, brinquem aqui com esses códigos que eu entreguei para vocês, customizem ele da maneira que vocês quiserem. Experimentem essas outras funções do DS List, eu recomendo bastante. É muito importante a gente entender muito bem essa lista, eu sempre vou reforçar. Essas data structures são muito, muito, muito importantes da gente aprender, ok? Só que sem pressa também. No seu tempo, como eu disse já, eu demorei muito tempo para aprender elas. O importante é você ir pegando aos poucos, ok? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam um curtir aí para me dar um apoio. Se vocês quiserem acompanhar o canal, vocês podem se inscrever. Eu tenho uma novidade aqui que eu vou falar aqui no final. Que eu criei um Apoia-se. Provavelmente eu criei um Apoia-se a esse ponto. E o Apoia-se é um lugar onde vocês podem ir lá. E vocês podem doar uma quantia em dinheiro por mês para me dar um apoio, porque meu canal ainda não é monetizável e tudo mais. E eu faço tudo aqui sozinho. Eu escrevo os códigos, eu desenho as sprites, eu escrevo o roteiro do vídeo, eu edito, eu faço a thumb, tudo aqui eu tô fazendo sozinho, ok? Então se vocês quiserem me dar um apoio monetário enquanto meu canal ainda não é monetizável, se vocês puderem, lembrando, não é obrigatório. Se vocês não doarem nada, não vai mudar nada aqui no canal, não vai mudar a frequência de vídeo, eu não vou parar com os vídeos e tudo mais. É só um apoio aqui que eu posso ter, porque leva um bom tempo para eu criar esses vídeos. Então, se vocês puderem e quiserem me dar esse apoio, eu agradeço muito, o link vai estar aqui na descrição. Vocês podem passar lá, eu não sei ainda quais são os valores, mas qualquer valor me ajuda muito. Então, é isso. Se vocês quiserem compartilhar esses vídeos também com alguns amigos para espalhar aqui o canal, eu fico muito agradecido. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Eu esqueci de falar disso. Mas a gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.